Sabe aquela fé que a gente pode chamar de sentimento de domingo? Ela é ótima, né? Funciona super bem quando o céu tá azul, quando tudo vai bem. Mas e quando chegam as dúvidas? As crises, as tentações, a dor de verdade? Parece que essa fé simplesmente desmorona. É por isso que a pergunta que a gente precisa se fazer de forma bem direta é essa aqui. Se a sua fé fosse uma casa, onde é que ela estaria construída? Qual seria o alicerce dela? Rocha ou areia? Então vamos mergulhar fundo nisso. O problema central que a gente precisa encarar de frente é que muita gente tenta viver a fé cristã sem um fundamento bíblico de verdade. E isso, como a gente vai ver, é um ponto de partida, olha, perigosíssimo. Olha só esse contraste que é fundamental. De um lado, a gente tem essa fé de sentimento, que é toda baseada no eu sinto. Ela é gostosa nos dias de sol, claro, mas ela tem um perigo. Confunde a intensidade de uma emoção com maturidade espiritual. Agora, do outro lado, tem a fé de fundamento, que se firma numa coisa bem diferente, no Deus disse. Essa fé não está nem aí para o clima lá fora, porque ela busca a verdade que foi revelada, e não um sentimento que, convenhamos, pode mudar a qualquer momento. E a Bíblia é muito clara sobre os riscos de uma fé sem essa base sólida. Lá no Antigo Testamento, o próprio Deus faz um diagnóstico bem severo do porquê o seu povo estava sofrendo. E o alerta está aqui. Nas palavras do profeta Oséias, Deus fala: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Presta bem atenção nisso. A causa da destruição não era falta de sinceridade, não era falta de ir ao templo, de fazer rituais, era a ausência de conhecimento do próprio Deus, da forma como ele se revelou na sua palavra. Tá, mas e hoje em dia? Como é que esse problema antigo aparece pra gente? A gente vê isso numa fé que vive de frase de efeito, de post de rede social, mas não da escritura. No evangelho que foi reduzido a uma promessa de bem-estar aqui e agora, em vez de arrependimento e salvação. A gente vê isso toda vez que a verdade de Deus é trocada por uma minha versão de Deus, uma que seja mais conveniente para mim. E principalmente quando a emoção, que é uma ótima serva, se torna uma péssima mestra, tomando o lugar da doutrina sólida. Então, o ponto crucial que a gente precisa guardar é este. O conhecimento bíblico não é um extra, não é um luxo para cristãos mais intelectuais. Ele é uma necessidade vital. É o básico para todo mundo que quer seguir a Cristo de verdade. Não é luxo, gente, é o alicerce. E ninguém, absolutamente ninguém, ilustrou isso melhor do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele usou uma parábola poderosíssima para falar exatamente dessa verdade. Uma história sobre dois construtores, duas casas e uma tempestade que inevitavelmente ia chegar. Jesus descreve dois homens. O interessante é que os dois ouvem exatamente as mesmas palavras dele. A diferença, a virada de chave, está no que eles fazem depois. O construtor prudente, ele ouve e pratica. Esse constrói sobre a rocha. Já o insensato, ele ouve, mas não pratica nada e constrói sobre a areia. A diferença não está no ouvir, está na obediência, na prática. E isso nos leva a uma verdade da qual não dá para fugir. As tempestades da vida, elas não criam os fundamentos. Elas só revelam os fundamentos que já estavam lá, escondidos. É na hora da crise que a verdadeira estrutura da nossa fé fica completamente exposta. E o que são essas tempestades? A gente está falando das crises reais da vida. É um luto que chega sem avisar, uma crise de ansiedade que te paralisa. São aquelas dúvidas sinceras sobre a bondade de Deus, sabe? São as orações que parecem bater no teto e voltar. São também os falsos ensinos que muitas vezes chegam com uma roupagem bonita, super espiritual, ou aquela tentação que não para de bater na sua porta. É exatamente nesses momentos que o fundamento é colocado à prova. É exatamente por isso que a Reforma Protestante bateu tanto na tecla do princípio do sola scriptura. E o que isso quer dizer? Não é que a gente ignora a tradição ou bons professores, nada disso. Significa que a palavra de Deus é a autoridade máxima, a autoridade final. Ela é a rocha, é a escritura que tem que julgar as nossas opiniões e os nossos sentimentos, e nunca o contrário. Certo, o diagnóstico está bem claro. Mas e aí? Como é que a gente, na prática, pode começar a construir ou a fortalecer esse alicerce? A boa notícia é que Deus não nos deixou sem ferramentas. Ele nos deu os meios para isso. Então, vamos lá, alguns passos bem práticos. Primeiro, leia a Bíblia, mas leia com um plano e, mais importante ainda, com constância. Não adianta ler tudo num dia e passar um mês sem abrir. Segundo, seja um leitor ativo. Pergunte ao texto o que isso aqui está dizendo de verdade. O que isso revela sobre quem é Deus, sobre Cristo.
Terceiro, participe para valer da sua igreja local, um lugar onde a palavra é pregada com fidelidade. Quarto, aprenda a discernir. Nem toda frase bonita que soa espiritual é bíblica. E quinto, ore. Mas ore pedindo para que o Espírito Santo te transforme através da verdade, e não apenas te informe de mais um fato. No fim das contas, tudo se resume a isto aqui. A verdadeira maturidade na vida cristã não é medida por arrepios ou experiências extraordinárias, mas por algo muito mais sólido. Ela começa no exato momento em que a palavra de Deus sai da estante, onde ela serve de enfeite, e se torna o alicerce real de toda a nossa vida. Diante de tudo isso, a pergunta final não é se você precisa de um fundamento. É por onde você vai começar a construir ou a reforçar o seu. Porque a tempestade ela vai chegar para todo mundo. A grande questão é, a sua casa vai ficar de pé?